Você sente que sua história não prende o leitor? Que falta algo para torná-la irresistível? Hoje eu vou te mostrar 5 técnicas narrativas que transformaram livros comuns em best-sellers e que podem fazer o mesmo com o seu. E no final desse vídeo eu ainda vou te entregar um bônus secreto. Pode mudar completamente a forma que você estrutura a sua história. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu prometo que vai valer a pena. Primeira técnica, o começo hipnótico. Como prender o leitor nos primeiros 3 segundos? Se o seu leitor não for fisgado logo no começo, ele não chega nem na segunda página. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando mais aprofundadamente sobre isso, como fazer um primeiro capítulo apaixonante. Então, quando terminar esse, já corre lá para assistir o próximo. E aí eu vou trazer dados científicos, porque assim, quem me conhece das redes sabe que mais do que ensinar, mais do que falar, eu gosto de provar o que eu estou dizendo, porque eu acho que hoje muita gente fala e pouca gente embasa aquilo que está sendo falado. Então, alguns dados. Um estudo da Microsoft mostrou que a atenção humana média caiu para 8 segundos, menor que a de um peixinho dourado, que é 9 segundos. Então, você já imagina como está difícil reter a atenção das pessoas hoje em dia. Se o início da sua história for lento, previsível, você pode perder o leitor antes de ele ter chance de se conectar com a sua história. Entenda, a melhor ideia do mundo, mal desenvolvida, afunda. Não tem salvação, não tem como. Você precisa embalar ela de uma forma atraente. E as pessoas hoje em dia, elas já querem entrar na história, elas já querem pegar o livro e começar a sentir alguma coisa com aquela história, criar conexão com ela. Então você precisa impactar logo no início. E como você cria um começo hipnótico? Quebra de expectativa. Isso é muito importante. Nosso cérebro detecta padrões. Se ativa quando algo foge do esperado. Então, evite começos óbvios, começando a descrever: oi, eu sou essa pessoa, eu faço isso. Descrições de personagens, a quantidade de autor que tem que começa a sua narrativa descrevendo, dando uma aula do seu universo, do seu personagem, dando características que ninguém precisa saber naquele momento. Pode até ser que essas características sejam importantes, mas não no primeiro momento. Você precisa aprender a fazer um world building progressivo, que é a construção do seu universo progressiva. Isso vale para o seu personagem também. Vá dando características dele conforme a história for se desenrolando e use o show don't tell. Eu já falei sobre ele aqui em alguns vídeos, mas se você quiser que eu fale mais aprofundadamente, já deixa nos comentários que eu faço um vídeo, ou ainda um começo como ela acordou, escovou os dentes, enfim, começos que não vão a lugar nenhum, começos com informações que não precisam estar ali. Você pode começar a sua história com, por exemplo, a sua protagonista correndo, atravessando uma rua, quase sendo atropelada, ou até mesmo esbarrando em alguém e derrubando sacolas porque ela está atrasada para o trabalho, ela não conseguiu pegar o metrô. Comece em ação, comece desenvolvendo alguma coisa que já vai levar para uma cena impactante, que já vai levar um conteúdo que seja significativo para o seu leitor. Eu vou trazer alguns exemplos poderosos. Os relógios batiam 13 horas, 1984, do George Orwell. Relógios não batem 13 horas, o relógio tem até 12 horas, ou seja, você já tem a sensação de que tem alguma coisa ali fora do lugar. Então você já sabe que tá vindo alguma coisa por aí e que provavelmente essa história vai fugir ao padrão, fugir ao nosso universo. Você precisa gerar questionamentos na cabeça do seu leitor se você quiser que ele fique. Por quê? Isso também é comprovado cientificamente, nosso cérebro gosta de fechamento. Já falei isso em outros vídeos aqui também. Início, meio e fim. Se você deixa coisas em aberto, se você deixa perguntas não respondidas, ele tende a querer ficar só mais um pouquinho para descobrir qual é a resposta. E esse é um dos grandes segredos de você prender o seu leitor. Usar esses ganchos, essa curiosidade. Eu sempre falo isso, o gatilho mais importante para você ter dentro do seu livro é a curiosidade. E você tem que saber colocá-la nos momentos certos. Eu falo isso sempre para os meus alunos. Também não adianta você gerar curiosidade nos momentos errados. Você tem que saber colocar aquele ingrediente nos momentos certos. E 3 formas infalíveis para um começo forte. Primeiro, começar no meio da ação. Como eu já falei aqui, o tiro ecoou na noite. A coisa já começa acontecendo. Segundo, frase enigmática. Ela sempre soube que morreria jovem. Olha isso, o que aconteceu? Olha os questionamentos. Terceiro, diálogo impactante. Se você sair agora,
nunca mais volte. Já é uma frase de peso. Por quê? O que aconteceu? Por que ela quer sair? Por que ela não deve mais voltar? Impacte, crie questionamentos e aquele desejo de cadê o resto da história. Segunda técnica, a regra do iceberg. O segredo por trás das histórias mais envolventes. Entenda, o que você não conta é tão importante quanto o que você conta para o seu leitor. Ernest Hemingway, acho que é assim que se fala, criou a teoria do iceberg, que nada mais é do que 90% da informação está submersa e 10% aparecendo. Isso ativa a imaginação do leitor e mantém ele intrigado. Então, quando você deixa 90% da informação, aquelas mensagens subliminares, né? É o efeito que eu sempre falo, show don't tell, mostre, não conte, voltando a ele. E 10% você conta, ou seja, você tem que falar alguma coisa para o seu leitor para ambientar ele, você cria essa curiosidade e deixa ele com aquela pulguinha atrás da orelha do início da história até o final. É assim que você cria aqueles finais que você fica assim de queixo caído e fala, meu Deus, eu não vi isso chegando. E a neurociência explica. Quando algo não é dito explicitamente, nosso cérebro libera dopamina, o neurotransmissor da curiosidade. Esse efeito é chamado de lacuna da informação. E é isso que nos faz virar a página de um livro, quando a gente fica curioso para saber mais. E como você aplica? Um erro comum, contar tudo ao leitor. A maior parte dos escritores faz isso por medo de que o leitor não entenda o que ele quer escrever. E aqui eu vou trazer um ponto de atenção. Não importa o qual esmiuçado e explicadinho você coloque, as pessoas veem o que elas querem ver. Isso também é cientificamente comprovado. Cada um enxerga o mundo e vê as coisas da sua própria forma, de acordo com a sua realidade, com a sua régua moral. Então, às vezes, por mais que você escreva tudo, você não vai conseguir levar o seu leitor para onde você quer. Pelo contrário, se você der muitas informações, você pode, inclusive, criar bloqueios. Porque se alguém que está lendo é muito contra alguma coisa que você escreve ou simplesmente não entende como aqueles sentimentos são desenvolvidos, ele pode criar quase que uma aversão imediata e muitas vezes isso é inconsciente. Sugestão sutil. Deixe lacunas para que o seu leitor preencha. Então, por exemplo, se você está discutindo um livro, um assunto como preconceito, por exemplo, você vai trazer isso no seu livro. Mostre o preconceito acontecendo. Mostre os seus personagens passando por isso sem necessariamente precisar dar um nome. Pelo menos não num primeiro momento. É claro, eu sei que tem coisas dentro de uma narrativa que precisam ser ditas, mas também existe um momento certo para que você diga elas. E um exemplo real, Hemingway não diz explicitamente que o casal em Colinas como Elefantes Brancos está falando sobre um aborto, mas o subtexto está todo ali. O leitor sente a tensão sem precisar que o autor explique nos mínimos detalhes. Um exemplo prático, João estava nervoso porque ia pedir demissão. Em vez de falar isso, fale, João olhou para o envelope na mesa, os dedos trêmulos, respirou fundo, hoje era o dia. Olha como muda, eu sei o que vai acontecer. Ele tem um envelope na mão, ele tá tremendo e finalmente o dia chegou. Tá ali, tá subentendido o que o João vai fazer. E dessa maneira, o seu leitor sente muito mais. E quando você faz o seu leitor sentir, você eterniza uma história na cabeça dele. Isso não é mágica, é ciência. E é esse o grande segredo dos livros inesquecíveis. Daqueles livros que a gente não consegue deixar pra lá. Você pode não lembrar toda a história, mas você vai lembrar dos momentos que mexeram com você, que te fizeram sentir medo, se apaixonar, sentir alegria, rir, chorar. Você vai lembrar dessas histórias para sempre e você vai recomendar essas histórias. Terceira técnica, a jornada do herói 2.0. Como torná-la mais humana e irresistível. Você já ouviu falar da jornada do herói? Com certeza, mas sabia que ela pode ser ajustada para criar histórias ainda mais envolventes? Ou seja, sair do óbvio, porque eu já falei isso também em outros conteúdos meus. Se você usa a jornada do herói toda igualzinha e você não tem uma bagagem literária muito grande, ou seja, de muita leitura e até de muito conhecimento e escrita criativa, você cria mais do mesmo. Você cria aquela mesma formulazinha e todas as histórias são iguais. Você precisa ter um conhecimento muito grande para poder usar uma estratégia como a da jornada do herói e conseguir fazer uma história realmente impactante e diferente. Criada por Joseph Campbell, a jornada do herói é usada em livros e filmes de sucesso como Harry Potter, Senhor dos Anéis e até Star Wars. E a psicologia e neurociência explicam por que isso funciona. O cérebro
humano é programado para reconhecer padrões de histórias que seguem uma estrutura cíclica. A jornada do herói ativa nosso sistema límbico, a parte emocional do nosso cérebro, e é por isso que ela funciona tanto. E isso é uma coisa que muita gente não divulga por aí, só fala que ela funciona, fala para você usar, mas não explica. E quando você entende o impacto emocional das coisas que você usa dentro da sua narrativa, você consegue fazer isso com intencionalidade. Eu sempre falo isso, tudo com intencionalidade é mais poderoso. E eu vou trazer aqui para você agora os 12 passos da jornada do herói, caso você não conheça todos eles. O mundo comum é a vida normal do seu protagonista, é onde ele está naquele primeiro momento. Depois vem o chamado para a aventura, algo disruptivo acontece, alguma coisa fora do normal. Recusa do chamado, o herói hesita, alguma coisa faz com que ele tema seguir por aquele caminho. O encontro com o mentor, alguém guia o herói, alguém diz para ele, vai em frente, você consegue. Depois tem o cruzamento do primeiro limiar, que é o herói entra num mundo desconhecido. Depois tem os testes, aliados e inimigos, que é quando os desafios começam a acontecer. Depois tem a aprovação suprema, aquele momento de maior tensão dentro da trama, onde o seu herói precisa provar a que veio. O caminho de volta, ele precisa decidir o que fazer com esse aprendizado. Depois nós temos a ressurreição. O herói renasce transformado, ou seja, toda a narrativa dele fez com que ele evoluísse, amadurecesse, crescesse, se tornasse uma nova versão de si mesmo. E a gente tem o retorno com o Elixir, que ele traz algo para o mundo real, ele traz alguma coisa de volta para o seu mundo e, claro, a conclusão da história, né? Como você traz o final da narrativa. Resumidamente, é isso a jornada do herói. Se você quiser que eu faça um vídeo mais aprofundado sobre ela, deixa aqui nos comentários também. E eu vou trazer um exemplo real. O Senhor dos Anéis segue a jornada do herói fielmente, com Frodo saindo do condado, mundo comum, encontrando Gandalf, o mentor, enfrentando desafios e voltando para casa transformado. É um exemplo clássico e de muito sucesso que utiliza a jornada do herói. E uma dica extra para humanizar a sua jornada do herói: faça o protagonista falhar e aprender com os erros dele. Faça com que esse arco de crescimento seja muito claro para o seu leitor. Ele precisa sentir o personagem amadurecendo, ele precisa sentir que tudo aquilo teve um motivo, que realmente precisou acontecer daquela forma. Isso cria laços fortes e mexe muito com o emocional do seu leitor. Quarta técnica, o poder dos gatilhos emocionais, como viciar o seu leitor. Histórias inesquecíveis não são feitas de palavras, mas de emoções. A neurociência explica, emoções intensas liberam a dopamina e a ocitocina, substâncias que nos fazem lembrar e nos conectar com histórias. E como ativar as emoções? Descrições sensoriais. Por exemplo, o cheiro de café quente trouxe de volta a infância que ela nunca mais teria. Dilemas emocionais. Por exemplo, ele tinha duas opções: dizer a verdade e perder o amor da sua vida, ou mentir para sempre. Um exemplo real: Como Eu Era Antes de Você usa a empatia para nos conectar com os personagens, tornando a história mais inesquecível. Como Eu Era Antes de Você é muito mais sobre a profundidade dos personagens, como eles desenrolam aquela trama e como você se envolve com eles, do propriamente dito toda a ambientação. Quinta técnica, e também um bônus super especial, uma alternativa à jornada do herói, uma outra forma de você construir a sua narrativa que é tão potente ou mais potente ainda do que a jornada do herói, que é o Círculo de Dan Harmon. Criado por um roteirista, essa estrutura simplifica a jornada do herói em 8 passos super simples. Primeiro passo, o personagem está confortável, ele está ali naquele ambiente sem saber o que vai acontecer ainda. Segundo, ele quer algo especial, ou seja, ele está no seu ambiente, mas ele deseja algo a mais. Terceiro, ele entra em um novo mundo. Por causa desse desejo, ele acaba se aventurando para fora da sua zona de conforto. Quarto, ele se adapta ao novo universo. Ele começa a viver essa nova experiência. Quinto, ele consegue o que queria, mas a um custo. Ou seja, ele alcança o que ele deseja, mas ele precisa pagar um preço por isso. Sexto, ele volta para casa. Depois que ele conquista, ele paga um preço, ele tem esse crescimento, ele tem o retorno para a casa dele. 7, ele muda completamente, ou seja, ele teve todo o arco de crescimento e no final, claro, o 8 vem a conclusão, que é o que ele tirou de tudo isso. É uma forma mais resumida de você trazer a jornada do herói, onde você tem um novo olhar para sua narrativa, onde você consegue mudar um pouco todo aquele passo a passo muito estruturado, você consegue montar
contar a sua história de uma forma mais simples, vai mais direto ao ponto, que traga mais impacto. E esse modelo, inclusive, foi usado em séries como Breaking Bad, Stranger Things e vários filmes da Pixar. Então você já vê como esse modelo mais simplificado da jornada do herói tem o potencial de emocionar e criar narrativas impactantes. Agora você tem ferramentas poderosas para escrever histórias inesquecíveis. Mas se quiser aprender ainda mais e descobrir não só estratégias para a escrita do seu livro, mas para divulgação, publicação, enfim, tudo o que você precisa saber para ser um autor independente de sucesso, já entra na minha comunidade Escritor Inesquecível. Lá eu trago várias aulas aprofundadas sobre diversos assuntos, não só sobre escrita criativa, mas divulgação, publicação, com mais técnicas de psicologia e neurociência para te ajudar a escrever livros realmente irresistíveis e criar a sua base de leitores e, consequentemente, aos poucos, alavancar as suas vendas. E agora me conta nos comentários qual dessas técnicas você já conhecia ou qual dessas foi a mais surpreendente para você, qual dessas técnicas você já vai começar a testar agora mesmo. E se esse vídeo te ajudou, já curte, comenta, compartilha, deixa o seu like e até o próximo vídeo.